A rodada 29 não podia começar melhor para o Vasco. A empate do Avaí, vitória do Náutico contra o Goiás, quer dizer, dois adversários diretos aí tropeçando. Vamos falar aí de tabela atualizada, mostrar aí os próximos jogos. Atleta do Vasco que já era fim de linha nesse campeonato, rompeu o ligamento aí do joelho, as opções para substituir esse cara e falar de um jogo que hoje está completando 25 anos, um jogo que me marcou muito e eu quero compartilhar um pouco da história dessa partida aí com vocês, beleza? Depois da vinheta a gente volta aí. No Fala Vascaína, Alexandre Domingues aqui, Rio de Janeiro. Você está no canal Bar do Vascaíno. E para você que está chegando agora, quero fazer aquele convite diário para você se inscrever no canal, assistir os outros vídeos, curtir, comentar, deixar o seu like aí, clica no joinha, vai ajudar aí o canal a ser divulgado aí para mais vascaínos. Combinado? Bom, então vamos começar falando aqui da rodada de ontem, dos dois jogos que aconteceram ontem, né? O Avaí que acabou tropeçando em casa contra a Ponte Preta. Eu achei que o Avaí ia passar o carro, mas a Ponte Preta conseguiu segurar e o Avaí já é, acho que, se não me engano, a segunda partida sem vitória do Avaí e deu uma seguradinha neles ali na segunda colocação. O outro jogo, e eu acho que o mais importante, o que mais interessava pra gente, era o Náutico. Ganhou do Goiás. Eu havia falado ontem aqui que o Goiás era um time melhor, e de fato é, mas ontem não deu sorte. O Náutico chegou a abrir 3-1, o Goiás diminuiu no finalzinho do jogo, e aí depois lá pro final já teve uma confusão ali, o Goiás quase que chegou ao empate, teve confusão, porradaria, porrada comeu, mas não adiantou. Náutico 3, Goiás 2, um resultado muito bom pro Vasco, porque travou o Goiás, eu vou mostrar a tabela aí para vocês agora, travou o Goiás com 48, e o Vasco, vencendo a partida dele no sábado contra o Sampaio Corrêa, chegaria a 46, ou seja, ficaria a 2 pontos do Goiás. Óbvio que a gente depende aí dos resultados aí dos jogos de sexta-feira, e o Vasco agora fica numa situação que realmente agora pode-se dizer que o Vasco só depende dele para alcançar aí o G4 e, se Deus quiser, conseguir o acesso no final do ano. Tá? Passar agora os próximos jogos aí para vocês. O Botafogo enfrenta o CRB aqui no Rio. O Vila Nova recebe o Remo, um jogo que não fez nem cheira. E o Curitiba, que é o líder, recebe o Cruzeiro, 9h30 da noite lá em Curitiba. No sábado, o Guarani recebe o Londrina, o Vitória recebe o Confiança, o CSA joga com o Brusque e 9 da noite o nosso jogo, um jogo que interessa, um jogo importantíssimo aí para a nossa caminhada, Sampaio Corrêa e Vasco. E falando agora do time, o Vasco teve uma baixa nesse jogo contra o Confiança. Muita gente se lembra aí do finalzinho do jogo, que o lance com o Sarrafiore tomou uma pancada no joelho e ficou mancando ali um bom tempo. E foi constatado ontem, foi feito um exame, foi constatada aí lesão nos ligamentos do joelho direito. O cara tá fora do Campeonato Brasileiro, já não atua mais esse ano, e o Vasco agora tá tendo, não tem mais, a janela de contratação já fechou, e o Vasco agora vai ter que recorrer a um ou aos 2 jogadores que foram, vamos dizer assim, rebaixados para o time sub-20, que foram o MT e o Juninho. Então estão vendo aí o que vão fazer, se sobem só o MT, ou se reintegram os 2, o MT e o Juninho, e para a sequência aí do campeonato. O fato é que o Sarrafiore está fora de combate, beleza? Eu agora queria falar de uma partida que hoje completa 25 anos que ela aconteceu, um jogo de muitas particularidades. O Vasco, há 25 anos, venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 1996, 4-1. O Edmundo arrebentou nesse jogo, foram 3 gols dele, o outro gol do Macedo, e quem descontou para o Flamengo foi o Bebeto,
cobrando pênalti já no finalzinho do jogo. O Edmundo deu um show nesse campeonato. Vou botar os gols aí na tela para vocês. Tá aí o primeiro gol do Edmundo, ele recebendo aí, comendo o Júnior Baiano, soltando a paulada de perna esquerda. Cara, nesse jogo é o seguinte, o Edmundo deu um show para variar, que contra o Flamengo era, como ele disse em uma live aí outro dia, num podcast que ele participou, eram 2, 3 gols por jogo, e é verdade mesmo, o cara arrebentava, ele tinha um prazer de jogar contra o Flamengo, e além da entrega e da técnica que ele botava, que ele tinha, o que mais me chamava a atenção no Edmundo era a forma como ele comemorava os gols contra o Flamengo, sabe? Ele entendia a importância daquilo para a torcida, entendeu? Então, assim, muita gente questiona, né? Tecnicamente, quem foi melhor, o Romário ou o Edmundo? O Romário, tecnicamente, foi mais jogador do que ele, não tem o que discutir. Agora, ele passou a ser meu ídolo por isso, pela forma como ele comemorava os gols, especialmente contra o Flamengo, sabe? Era uma entrega, meu irmão, era um negócio louco, assim, era inexplicável, Mas falando da partida, Edmundo fez 3 gols, o outro gol foi do Macedo, que era um atacante que ele foi conhecido no São Paulo, né? Chegou para o Vasco nessa temporada, fez o terceiro gol da partida. E a particularidade dessa partida, teve alguns detalhes aí que acrescentaram aí para o charme da partida. O primeiro deles é que esse jogo ele marcou vamos dizer assim, era a primeira vez que o Bebeto jogou no Vasco entre 89 e 92 e teve uma grande passagem, com exceção aí de 90, 91, que ele sofreu algumas lesões aí, mas 89 que foi o ano que ele chegou, inclusive foi campeão brasileiro com o Vasco. E 92, ele arrebentou. 92 especificamente. Ele foi assim, ele era o tipo do cara que tudo dava certo. Tudo dava certo. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols. Muita gente não concorda comigo, mas eu costumo dizer que o Bebeto em 92 tá para com o Edmundo em 97. A situação era a mesma, só que um ganhou e o outro não. Um foi campeão, o outro não. Edmundo foi campeão em 97 e o Bebeto não foi em 92, por detalhes aí que só os deuses da bola para explicar. Então, assim, o Bebeto ele saiu do Vasco em 92, ele foi jogar na Espanha, no La Coruña, e jogou a Copa do Mundo em 94, ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol, deixou o nome marcado dele lá na Espanha. E aí, em 96, ele ficou apalavrado com o Eurico, né, o Eurico Miranda, o vice de futebol da época, ele ficou apalavrado de voltar para o Vasco, né? Voltar para o Vasco, encerrar a carreira, aquele blá 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 todo. A torcida, evidentemente, ficou eufórica, né, esperançosa e ansiosa para que chegasse logo o dia de rever o Bebeto com a camisa do Vasco. E aí, esse cara me vai para o Jornal Nacional com a camisa do Mulambo e senta num sofá lá, de cara com, se não me engano, com o Tino Marcos, não me lembro agora, cantando o hino do Mulambo, anunciando que ele estava voltando pro Flamengo. Rapaz, aquilo foi de uma decepção tão grande. Aquilo foi assim, porque o Bebeto ele se tornou meu ídolo de infância, por tudo que ele fez pelo Vasco, especialmente em 92. E aquilo foi de uma decepção enorme, sabe? E aí, o Bebeto resolve voltar pro Flamengo, e o Eurico, como já tinha, o Eurico não chegou a anunciar o Bebeto, mas ele já deixava assim algumas coisas no ar de que a coisa podia acontecer e tal. E aí, o cara dá uma facada nas costas do Eurico, vai pro Mulambo, e aí, evidentemente, o Eurico tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que dar uma satisfação para a torcida, sabe? A torcida estava carente de ídolos naquela época. Em 96, se não me engano, foi o ano, inclusive, que o Valdir saiu do Vasco, foi para São Paulo, ou no ano anterior, não me lembro agora, mas acho que foi isso mesmo. Em 96 o Valdir saiu, foi para o São Paulo e o Vasco ficou. O Vasco não tinha um atacante de referência, assim, um ídolo, não tinha. O time, inclusive, era bem ruinzinho no dia 96. E aí o Eurico foi lá em São Paulo resgatar o Edmundo lá no Corinthians. O Edmundo jogava no Corinthians na época, estava emprestado pelo Flamengo. O Eurico foi lá e resgatou esse cara.
Eu fui na apresentação dele em São Januário, inclusive. Desceram ele e o Eurico desceram de helicóptero no gramado de São Januário, porque ao redor do estádio não tinha como chegar, de tanta gente que estava para receber ele lá. E aí o Edmundo estreou num jogo contra, não me lembro agora a estreia do Edmundo. Eu sei que aí chegou o tão esperado confronto contra o Flamengo, que foi desses gols que vocês viram agora. Então, quais eram os elementos quais eram os chamariz dessa partida? O Edmundo, que no ano anterior tinha jogado pelo Flamengo, né, teve aquele problema do acidente e tal. O Edmundo contra o Flamengo. E o Bebeto, que tinha prometido à torcida do Vasco que ia voltar um dia, apalavrado com o Eurico, e aí era a primeira vez que o Bebeto enfrentava o Vasco desde que ele saiu, né, desde a sua passagem pelo clube entre 89 e 92. E aí no primeiro tempo teve um pênalti pro Flamengo. Eu não tenho as imagens agora. Teve um pênalti pro Flamengo. O jogo, se não me engano, estava 1-0 ainda pro Vasco. E aí o Bebeto pega a bola. Quando a torcida do Vasco vê que o Bebeto pega a bola para cobrar, a torcida do Vasco, em peso, a torcida do Vasco fechou o anel, o pedaço ali que ele cabia, e todo mundo gritando: Bebeto é vascaíno! Oh, 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 oh. Bebeto é vascaíno! Oh, oh, oh. E o cara sentiu. Perdeu o pênalti, bateu na trave, meu irmão, aí foi a explosão da porra. E aí, na sequência, o Vasco faz 2-0. Assim, uma loucura. E, salvo engano, teve outro elemento dessa partida aí que eu acho que foi a reestreia do Júnior Baiano pelo Flamengo. Ele teve uma passagem, se não me engano, pelo São Paulo, teve no São Paulo, e aí tinha voltado para o Flamengo, era a estreia dele, salvo engano, era a estreia dele, e o Edmundo deitou e rolou, 4-1, foi o primeiro hat-trick do Edmundo contra o Flamengo, o primeiro partida aí que ele fez 3 gols, em 97 faria aqueles outros 3 que ficaram marcados aí, a da reboladinha e tal, mas eram esses detalhes aí que eu queria falar dessa partida, uma partida que me marcou demais, porque a torcida do Vasco tinha que dar uma resposta pro Bebeto, tinha que dar. Ele jogou uma idolatria no lixo, assim como, aliás, isso foi uma prática da carreira do Bebeto, né? Ele saiu do Flamengo, foi pro Vasco, né? Ele era ídolo no Flamengo, ele tinha um status de ídolo comparado ao do Zico, né? E aí resolveu sair do Vasco, resolveu sair do Flamengo, foi pro Vasco, jogou a idolatria dele no Flamengo no lixo, e aí, na tentativa de resgatar isso, ele resolveu, alguns anos depois, 5 anos depois, fazer o contrário. 5 anos não, 7 anos depois, fazer o caminho inverso, jogar a idolatria dele do Vasco no lixo e voltar para o Mulambo. Era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito falei isso num dos primeiros vídeos do canal. Eu adoro falar de jogos históricos do Vasco, adoro, sempre tem um detalhezinho ou outro. Todos nós temos uma experiência particular de uma determinada partida, por exemplo, o que você estava fazendo na final da Mercosul, onde é que você estava naquele jogo de 97 que o Edmundo fez mais 3 gols contra o Flamengo, e aí naquele que ele quebrou o recorde da artilharia do campeonato. Todo mundo tem uma particularidade, e eu estou pensando em trazer isso diariamente aqui para o canal. Queria saber o que vocês acham. Não jogos com o Flamengo, evidente, teve vários jogos aí da época de ouro do Vasco, e eu estou pensando em trazer uma espécie de um quadro para o canal falando dessas coisas. Beleza? Deixa essa sugestão aí, vê o que você acha dessa minha ideia. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.